Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos continuar com o tema de familiarização de cartas aeronáuticas. Hoje, o tema vai ser no âmbito de serviços de tráfego aéreo, especificamente como encontrar e aonde encontrar a nossa altitude de transição e o nível de transição. Eu recomendo a todos que leiam a ICA 100-37 do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, que trata sobre serviços de tráfego aéreo devidamente atualizado. Vá diretamente na página 136 e aqui temos a seção que trata sobre procedimentos para ajuste de altímetro. Esse tipo de procedimento você pode aplicar tanto nos seus voos reais, pois este é um documento que rege sobre o serviço de tráfego aéreo no Brasil, quanto operar no simulador, seja IVAL ou VATSIM. Então, vamos ler os dispositivos que tratam sobre esse procedimento e depois a gente vai nas cartas e como realizar esta mudança. Vamos iniciar. Então, o artigo 476. A pressão para o ajuste do altímetro, QNH, comunicado às aeronaves, será arredondada para o hectopascal inteiro inferior mais próximo. Ou seja, quando vai confeccionar um reporte meteorológico de observação, o meteorologista, após a leitura dos instrumentos do barômetro e do barógrafo, a qual é o QFE, ele vai reduzir esta pressão para o nível do mar, transformando em QNH. E esta transformação sempre vai arredondar para o inteiro inferior mais próximo. E aí sim, esta informação será arredondada no METAR, TAF ou espécie. A altitude de transição. Então, a altitude de transição de cada aeródromo é a constante nas cartas de aproximação por instrumentos, IAC, e ou das cartas de saída por instrumentos, CID. Então, esta primeira informação importante. Para eu descobrir o meu nível de transição, eu tenho que saber aonde está publicada a altitude de transição. E neste caso, eu posso encontrar tanto numa carta IAC, que é de aproximação, ou numa carta de saída, que é a CID. Temos aqui o nível mínimo de espera. Então, o nível mínimo de espera será sempre o nível constante na tabela de níveis para voo IFR, imediatamente superior ao nível de transição. Então, caso você esteja se aproximando de um procedimento que é necessário fazer uma espera, então este nível mínimo vai ser correspondente ao superior quando você encontrar o seu nível de transição. Porque justamente no nível de transição você vai transferir de QNE para QNH. E caso você esteja fazendo uma espera, talvez você não possa cruzar ainda o nível de transição. Por isso que ele sempre vai dar acima desse nível. E agora, o nível de transição. Então, será definido pelo órgão de controle de tráfego aéreo ou pelo piloto, quando o órgão apenas prestar o serviço de informação de voo, sempre de conformidade com a tabela 7 a seguir e de acordo com o QNH do momento. Então, na vida real, os órgãos de controle de tráfego aéreo poderá informar para a aeronave qual será o nível de transição daquele procedimento ou daquela região. Caso o órgão de controle não passe essa informação, porém tenha um ATIS, isso também será válido. Então, lá no ATIS, vai ter uma informação que vai ser passada referente qual é o nível de transição daquele aeródromo, daquela localidade. Caso você esteja sobrevoando uma região de informação de voo,
ou que esteja prestando um serviço de informação de voo, o piloto será o responsável em descobrir o seu nível de transição. Isso é muito comum também de ser aplicado na simulação, principalmente em regiões não controladas. E aí caberá a você, piloto, a descobrir qual é o seu nível de transição. E é bem fácil e tranquilo, até porque existe uma tabela definida, como a gente pode ver agora, a qual nós teremos a informação da altitude de transição, a referência do QNH do aeródromo que você vai pousar e você vai descobrir o seu nível de transição. Bem, aonde eu encontro estas informações de pressão? Então, o órgão de controle responsável vai passar essa informação para você, qual é o QNH do momento, ou caso você esteja sobrevoando uma região de informação de voo ou na simulação que não tenha o órgão de controle, você pode vir aqui e descobrir qual é o QNH do aeródromo referente. Nesse caso, eu vou usar como exemplo o aeródromo de Brasília. Veja que no final dessa informação, ele coloca aqui Quebec 1019. Se nós colocarmos sobre a bolinha verde, veja que no final ele informa QNH 1019. No momento ali ocorreu uma atualização. Então vamos clicar aqui novamente. Vamos fechar e vamos novamente clicar. Pronto, foi atualizado. Então QNH 1018. Então é a partir desta informação aqui que a gente vai na tabela e vamos interpolar esta informação com a altitude de transição do aeródromo. Nesse caso, se nós verificarmos aqui como exemplo, numa STAR, veja que na STAR ele informa aqui para a gente, ó, nível de transição pelo ATC. Nesse caso, o órgão responsável por esse espaço aéreo, ele vai te informar qual é o nível de transição, assim como definido lá na ICA 100-37. Ah, eu estou sobrevoando uma região que não tem órgão de controle, ou eu estou na simulação aqui, chegando em Brasília. Então, como eu defino isso aqui? Então, veja, aonde a gente pode encontrar a informação de altitude de transição? Então, assim como está lá no documento, tanto na CID, então veja que aqui na CID ele informa a altitude de transição, 7.000, ou na IAC. Então, na IAC, como exemplo, o ILS Victor, veja aqui na informação que ele vai colocar aqui para a gente, ó, a altitude de transição, 7.000 pés. Então, com o QNH que eu peguei no momento, 1018, com a altitude de transição 7.000, eu vou lá na minha tabela. Então, vamos lá, vamos interpolar as informações. Primeiramente, 1018. Vamos encontrar em qual coluna se encontra. Então, de 995.1 a 1013.2, não, é 1018. Então, está aqui entre 1313.3 a 1031.6. Então, 1018 está entre estas pressões. E qual é a altitude de transição? É 7.000 do meu aeródromo. Então, nesse caso, 7.000, eu vou direto na informação correspondente ao meu nível de transição. Aqui no caso é 1018. E aí eu encontro o nível de transição. Então, no caso, 075. Então, eu estou realizando a minha descida, por exemplo, nessa STAR. Veja que, como nesse caso a altitude de transição é 7.000, e eu estou no nível mais elevado, seja me aproximando por ILPAV, VUDOT, PABIN ou VUCAP, veja que essa informação irula, o nível de voo é 220. Então, eu estou no meu altímetro 1013.2, o padrão. Cheguei aqui no Bravo Romeo 153, nível 100. Então, eu continuo a 1013. Só que aqui em Lúvila, ele informa em altitude. Então, ocorre uma transição nesta descida, a qual, quando eu chegar no nível de transição 075,
como exemplo, porque o QNH no momento atual é 1018, pode mudar, pode ser que eu encontre um QNH no meu aeródromo que indique, por exemplo, 1012 ou até mesmo 1013. Então veja que modifica aqui a tabela. Então sempre analise qual é o QNH do momento do aeródromo que você está se aproximando para interpolar com o nível de transição da altitude do aeródromo. Então, nesse caso, a altitude em Brasília sempre vai ser 7.000, mas não necessariamente o nível sempre vai ser 075, porque isso vai modificar com as pressões. Neste exemplo, é um nível 075. Então, quando eu estiver descendo entre Bravo Romeo 153 até Lúvila, que é 6.000, eu vou chegar na altitude pressão de 7.500 pés. Ainda estou QNE. Então, quando eu chegar em 7.500, meu altímetro informar 7.500, eu vou passar de QNE para QNH, que no caso, neste exemplo, 1018. E aí eu vou receber as informações do meu altímetro e toda a minha comunicação com o órgão de controle ou outras aeronaves ao redor vai ser em relação à altitude, que nesse caso, chegando a 6.000 pés. Eu estou realizando agora uma saída. Então veja que nesse caso a saída é 7.000 pés. Então estou realizando aqui a saída 4.100, curva à direita. Veja que entre esta trajetória até Irito, ele informa nível de voo 090. Ou seja, durante esta subida, eu vou cruzar a altitude 7.000 pés. E eu vou estar com o QNH do momento. Então, como estamos aqui de Brasília, o QNH do momento é 1018. Logo, a minha decolagem vai ser com o QNH 1018. Quando eu passar na altitude de transição 7.000, eu passo de 1018 para 1013. Então, de QNH para QNE. E aí sim, toda a minha trajetória de voo, as minhas comunicações com o órgão de controle e com os outros tráfegos é em relação a nível de voo. Entre essas altitudes, entre a camada da altitude de transição com a camada do nível de transição, nós temos uma transição, que é justamente essa troca. Esta transição se chama camada de transição. Então vamos lá. Vou aqui fazer bem breve um desenho. Então veja. Esta linha em vermelho vai ser a minha TA, altitude de transição, em inglês Transition Altitude. E a linha em azul, a gente vai colocar a nossa TL. Vamos lá. TL, Transition Level. E no meio, nós temos o nome chamado de camada de transição. Então, na camada de transição, é justamente o que a gente vai realizar a mudança. Ou seja, na subida, quando eu cruzar a altitude de transição, eu estou dentro da camada de transição. E aí eu modifico de QNH para QNE. Na descida, eu estou voando QNE. Quando eu cruzar o nível de transição, eu estou dentro da camada. E nesse caso, eu vou fazer a mudança de QNE para QNH. E aí todo o meu voo vai ser em relação à altitude, e se for na subida, todo o meu voo vai ser em nível. Perfeito? É dessa forma que vai ser realizado. Veja que eu coloquei aqui de propósito a TL sempre acima da TA. Porque vamos analisar a tabela. Vou limpar aqui. Veja o seguinte, que mesmo com pressões acima de 1013, o meu nível
sempre vai dar acima da altitude. Então veja, eu tenho uma altitude de transição 2000, veja que mesmo com pressão elevada, ele está dando um nível acima. Logicamente que com pressões muito mais elevadas, vai haver uma igualdade do nível com a altitude, mas isso é muito raro de acontecer no Brasil. Sempre as pressões aqui no Brasil ficam próximas aqui entre essa coluna e esta coluna. 1012, 1010, 1009, aqui 1020, 1022, são pressões máximas e mínimas que chegam no Brasil. Então sempre essas duas colunas vão ser muito mais utilizadas no nosso território. Então, para pressões entre 995.1 até 1013.2, eu tenho que acrescentar 1000 pés acima da altitude de transição. Se for acima de 1013.2, ou seja, a partir de 1013.3 até 1031.6, eu vou pegar a minha altitude de transição e somar com 500 pés. Então veja que, como tem duas colunas mais utilizadas no Brasil, fica até fácil. Talvez você nem precise mais olhar para esta coluna. É importante você estudar ela para ver realmente como funciona, mas sempre que você bater o olho aqui no QNH de qualquer aeródromo, você sabe como vai ser. Eu somo mais 500 ou somo mais 1000. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar esta estação que está na cor vermelha. Veja que aqui está indicando 1011. Então eu sei, eu já gravei que entre 951 até 1013.2, eu tenho que pegar a minha altitude de transição e somar mais 1000 pés. Então, nesse caso, quem estiver operando em Sierra Bravo Mike Golf vai ter que pegar a altitude de transição lá do aeródromo, porque está 1011, e somar mais 1000. Então, vamos supor aqui que seja a altitude de transição neste aeródromo 5.000 pés. Eu vou pegar 5.000, como está entre 951 e 1013.2, é 1000 pés. Então, 5.000 mais 1000 vai resultar em 6.000. Então, esse 6.000 é meu nível de transição. Vamos pegar um outro aeródromo, que seja aqui, por exemplo, Joinville, 1012. Então, a altitude de transição deste aeródromo, 1012 está entre aquela coluna de 951 para 1013.2, mais 1000. Vamos pegar aqui um com um clima um pouco melhor. Barreiras, 1017. Então eu sei que 1017 está acima de 1013.2, então ele está na outra coluna, que é a coluna que soma com 500 pés. Então eu pego a altitude de transição deste aeródromo, somo com 500 pés. E aí eu tenho o meu nível de transição. Vamos só finalizar com essas informações abaixo, alguns parágrafos. Para se determinar o nível de transição, deve-se observar na coluna da esquerda qual a altitude de transição do aeródromo e ler o nível de interseção, da mesma linha com a coluna correspondente ao valor do QNH do momento. Então foi exatamente o exercício que fizemos aqui. Seguir o exemplo. Então ele informa aqui como tem que ser feito este exercício. A altitude de transição do aeródromo X, então qualquer aeródromo que você for aqui selecionar, é de 4.000 pés. Seu nível de transição será o nível 065, quando o QNH for de 942.2 a 959.4. Será o FL 060. Então veja que com a altitude de transição de 4.000 e tendo um QNH entre essas duas pressões, 942 a 959, veja que vai para 2.500 pés de diferença. Então eu tenho aqui 4.000, vai para 6.500, o meu nível de transição. E ele cai aqui para 6.000 se eu estiver entre 959.5 a 977.1. E aí é 2.000. E assim sucessivamente. Então, no Brasil, como sempre utiliza essas duas colunas, sempre as pressões estão entre essas duas colunas, ou eu somo 1.000 em relação à altitude, ou eu somo 500 em relação à altitude de transição. E por último, quanto menor o QNH, maior será o nível de transição,
justamente por causa do erro altimétrico. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação à altimetria, tem uma playlist no canal que trata sobre erros altimétricos. Ele tem o nome de altimetria. Então, vai lá que eu explico como tem que ser realizado esses cálculos e por que tem que ser somado em relação ao nível de transição quando o QNH é baixo. Perfeito? Com isso, concluímos a nossa familiarização e diferença entre altitude de transição e nível de transição. Até a próxima!